E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. Teremos mais uma live hoje do Brasileiros pelo Mundo. A terceira dessa série que eu estou adorando fazer. Deixa eu ver se eu consigo configurar algumas coisinhas aqui. Sejam bem-vindos aí. Thaís, Iago, Tayla, e aí Brasil, falando em aí Brasil, sigam lá quem não segue ainda, seja o canal, seja a página no Instagram, é uma página minha e do meu esposo, nossa empresa, futura empresa em processo, que é um canal do YouTube para ensino de língua portuguesa para estrangeiros e também para aqueles que já são falantes da língua, mas querem aprimorar a escrita. Tenho postado alguns vídeos lá, inclusive de preparatório para vestibular, para concursos e etc. Então, vão lá, por favor, ajudem a compartilhar a ideia, seguindo a página. Peraí, Iago, já vou chamar você, só um minutinho. Hoje é a nossa terceira live do Brasileiros pelo Mundo. Nós vamos falar com o Iago Kogo, que mora na Irlanda. Ele vai contar um pouquinho pra gente, tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então, quem quiser, tem espaço aí de comentários, tem a caixinha de perguntas também. Já pode começar mandando aí, que daí eu vou fazendo as perguntas para ele. Aí, sejam bem-vindos novamente. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Cassiele, minha prima. Cassiele fugiu de mim, né, Cassiele? Peraí, vou chamar o Iago aqui. Você que está aí assistindo comigo, por favor, encaminhe essa live para alcançar mais gente possível. Ó, o senhor Felipe também. É só Kogo nessa live hoje, hein? O marido hoje tá entrando com o login do IAI. Para vocês seguirem. Iago, vou te chamar agora. Vamos ver se dá certo aqui. Espero poder depois salvar essa live, que não dê nenhum erro. Olá, Iago, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bem também, Eu tudo tava, ótimo. tava contando aqui pro pessoal que essa é a terceira live que eu tô fazendo do Brasileiros pelo Mundo, né? A gente teve a primeira com a Sim, Aline Alonso da Itália. Tá até no canal lá, quem quiser assistir, eu consegui salvar uma parte, infelizmente perdi a outra, deu um erro no sistema. E a segunda foi com a Luísa de Berlim, na Alemanha. Daí hoje nós temos uma pessoa, um brasileiro hoje é Dublin. perdido na Irlanda. Senhor Olha, Iago, Maria, olha a Maria aí, seja bem-vinda. Maria, encaminha aí pra galera. que Márcia, legal. ó, muito legal a galera entrando e chegando. Vamos pra Pessoal terceira. internacional, eles estão direto de Portugal ali, ó, a Márcia e a Maria. Isso mesmo. É bom que você vai até falar um pouquinho de Portugal, que eu vou perguntar disso também pra galera que tá chegando aí saber, né? Que você tem uma experiência aí de um país a mais, não só onde você está agora, que é na Irlanda. A Mari Yeah. chegando aí também, a Mari é amiga minha, tá de Portugal e vai participar com a gente também. Então Que vamos legal. começar para a enrolação, né? Eu vou falar só pra galera aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui. O canal meu, gente, eu tô começando agora, então eu preciso de 100 inscritos lá para mudar o domínio, por favor. Quem puder se inscrever, me ajude nessa tarefa, que facilita na hora de Compartilha. divulgar. Eu coloquei aí, mas é enorme, mas tá no meu perfil, tá? Então sigam lá, por favor, se inscrevam no canal e vamos dar uma força aí, né, pra galera para divulgar esse projeto, tá? Ó, o Dudê aí também chegando, Carlos, esse amigo meu de Tocantins, tá ligado aí? Vamos começar então, Iago. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é você, onde você morava no Brasil, onde você mora agora, o que você fazia lá e o que você faz aí. Só para Tá começar. bom, beleza. Ó, meu nome é Iago César Kogo, do Paraná, de Cambé, ali do lado de Cambé, né? Ali do lado de Londrina. Um beijão pra Cambé. Profissão fora do Brasil, eu me formei em turismo e hotelaria, então no momento que eu saí do Brasil, eu estava trabalhando com hotelaria. Então eu sou Uhum. formado em turismo e hotelaria. Hoje, eu moro na Irlanda, já tem 3 anos e meio.
vai bater 3 anos e meio que eu moro aqui. Eu tô trabalhando com atendimento, customer service, a gente fala isso, né? A empresa que eu trabalhava fechou e eu atendia um outro cliente, e aí então eu só fui realocado para atender a Nike daí, né? Por Entendi. causa do Covid, a empresa teve que fechar, que era Foi empresa devido de à aviação. pandemia. E trabalhava para uma empresa que representava turismo business, né? Então a gente manejava viagens para business em geral. Então foi bem afetado, né? Foi bem o mercado que foi bem afetado. E aí é isso, né? Isso é meu, tipo, basicão do meu perfil. Entendi. Até essa questão de turismo aí, foi até bom você falar. Tem uma amiga minha que ela tem um blog até, quem quiser seguir é bem legal, é Turistando pelo Paraná, a Keila. E ela realmente foi uma das áreas até atingida, até para o próprio canal, para divulgar as ações, né? Acaba meio que parando tudo. Essa área de turismo e hotelaria, eu acho que foi algo que pegou mesmo, né? Já de cara, já impactou no mundo inteiro devido à questão do Covid, né? A Mas, área de business e viagem em geral, né? Ela foi bem afetada. entendi. Mas, enfim, né? Vai passar, né, Iago? Vai Vai passar, quem sabe você passar volta aí firmes e nessa... fortes. Fiquem em Quem sabe... casa na medida do possível, né? Sim, exatamente. Bom se cuidar agora, né? Yeah. Mas vamos às perguntas que o pessoal quer saber. Ó, inclusive, quem quiser mandar comentário aí, manda pergunta, use a caixinha de perguntas ou escreva nos comentários, a gente vai acompanhar e o que a gente puder resolver aqui, principalmente o Iago, né? Que é o nosso entrevistado, a gente já pergunta. Iago, eu queria saber assim, o que que te levou a sair do Brasil? Assim, por que mudar? E por que Irlanda? Entendi, entendi. É, é jovem, né? Eu acho que depois da faculdade eu queria conhecer o mundo. Acho que foi um desejo lá dentro mesmo de querer conhecer outras pessoas, outros lugares, porque é totalmente diferente quando você vai para um país que você não faz parte daquele cotidiano, então você tem que se adaptar, entendeu? Então essa curiosidade que me levou a deixar o Brasil e vir morar, né? Onde eu moro hoje em dia, né? Eu moro em Dublin, na Irlanda, que é parte do Reino Unido, né? A gente mora no Reino Unido, que a Karen mora em Londres, né? Eu moro em Dublin, que é bem pertinho, a capital irlandesa, da Irlanda aqui do Sul, né? Que muita gente do Brasil conhece como Irlanda do Sul, mas é o da Irlanda aqui. E aí eu saí do Brasil porque eu fiz o intercâmbio, né? Para aprender inglês, porque na área de turismo você tem que falar inglês, é essencial, eu acredito, até hoje, né? O primeiro país, assim, que você saiu do Brasil já foi direto à Irlanda, né? Não, eu conheci. O primeiro país que eu saí foi para conhecer. Eu conheci Paraguai, o Paraguai, mas eu não. Eu conheci, óbvio, que é lá onde que todo mundo compra, mas eu conheci a capital. Eu fui uma semana, fiquei uma semana na capital em Assunção, com a Nossa, você faculdade. chegou há uma semana. E uma semana em Assunção é incrível, eu amo Assunção. E aí eu fui também para Buenos Aires, capital Aham. da Argentina, com a faculdade. E aí a gente ficou 2 semanas em Buenos Aires também, com uma experiência maravilhosa. É Entendi. incrível. E depois eu É, vim diretamente para Irlanda. internacionais. Isso mesmo, eu conheci esses dois países além do Brasil e da América do Sul. Entendi. Mas assim, para morar, Irlanda foi a primeira. Para morar, a Irlanda foi o primeiro aí, quando eu migrei, né, para fora, né? Entendi. Tá, e no caso, assim, você fala que o que te levou então foi essa questão mesmo de explorar o mundo, não teve nenhuma outra questão a mais, assim, ou até pela sua Não, especialidade, né, que você se formou? não, não teve nenhuma, não. Não, foi mais, na verdade, porque assim, são poucos anos que aconteceu muita coisa. Então eu saí para fazer o intercâmbio, fiquei 1 ano e 2 meses como estudante de intercâmbio. Aí depois eu tive outra experiência, que eu morei 1 ano e 2 meses em Portugal também. Morei em Lisboa e morei no Porto, que Uhum. é a capital do norte, lá que eles falam de Portugal. Acho que as meninas estão aí, elas são do Porto. Aham. E aí eu fiquei um tempo lá. Aí depois porque eu fiz a cidadania europeia, né? Então acho que eu já pulei para uma outra questão, mas daí eu vi que eu tinha a oportunidade, né? Tô muito editado. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta antes da gente ir para esse ponto, que é bem interessante.
A Thaís mandou uma pergunta aí que eu acho que encaixa nesse momento agora. Você tem quantos anos e saiu do Brasil com quantos anos? Você lembra? Faz os cálculos. Com 23, eu tinha de completar 23 anos. Entendi. Você saiu do Brasil Com 23 anos, acabado de completar. super A jovem, internet é entende? E super, saiu super jovem, né? sozinhos? O senhor foi com alguém? Como é que foi? Eu vim sozinho e com alguém, porque um amigo meu já morava aqui, Uhum. e aí eu vim morar direto com ele. E aí, mas eu vim com uma amiga de companhia, uma amiga que a gente fez faculdade juntos e a gente procurou para fazer o intercâmbio juntos. Então a gente veio, mas ela ficou em outra casa, entendeu? Então o esquema foi todo feito junto, pensando em nós dois, mas daí ela foi ter a experiência dela em outra casa e viver o intercâmbio dela. Entendi. Então tá, então praticamente foi sozinho, né? Em outras É. palavras, quase que sozinho. Então tá, 23 É. anos. Agora você tá com quantos anos? 20 e 27. que jovem, gente. Ai, que jovem. Um pouco de Bom, já, coisa de medo. com o pé nos 30 anos já, não é? É, eu já tô lá, então nem vamos pular essa parte. Vamos pular. Enfim, você saiu então, escolheu a Irlanda, mas foi pela questão da língua, que Foi você mais. precisava aprender inglês e achou que a Yeah. Irlanda seria uma opção. É, foi a questão da língua, basicamente. Tá. Você tem, assim, eu não sei se você vai se recordar, mas você consegue lembrar como é que foi esse esquema, né, de ir mediante a estudo? Porque até então, você hoje tem a cidadania italiana, que você já vai contar pra gente, mas Lembro, antes, né, como lembro. funciona? Porque tem gente que quer ir e não tem nem como fazer por cidadania, e é interessante saber que há outras possibilidades, né? É, há outras possibilidades e assim, eu paguei todo o meu intercâmbio e eu não sou de família rica, então eu trabalhei por um ano nas minhas condições e vim e juntei o dinheiro, o que eu pude pagar para vir fazer o intercâmbio. Então, assim, é basicamente eu escolhi uma agência que eu não conhecia ninguém que tinha feito o intercâmbio pela Experimenta, até fazer uma publi que não vou ganhar nada, né? Patrocina nós. Mas se é empresa boa, acho legal a gente divulgar, não tem problema nenhum, não. É, isso chama Experimento Londrina e as meninas lá me ajudaram bastante e deram todas as ideias, basicamente. É, não como, assim, Dublin tem várias escolas que têm parceiros, agências de viagem, agências de especializadas em intercâmbio brasileiras. Então, mas a minha não era uma dessa. Então eu vim, eu tinha a possibilidade de fechar uma acomodação para ficar aqui numa casa de irlandês. Então eles fornecem bastante disso. Eles levam muita gente para fazer au pair nos Estados Unidos. Ah, entendi. E aí eu vim, fechei tudo com eles, aí são 6 meses de escola. Na minha época era um ano de visto, que são 6 meses para você estudar, e daí você tinha 6 meses que você podia trabalhar. Mas nesse período você tem um período, mesmo estudando, você pode trabalhar um determinado número de horas por dia. Entendi. Essa é Por meio que semana, segue né? até hoje, né? Segue até É hoje, meio que. né? Mas agora o visto é de 8 meses, não mais de um ano, né? Mudou algumas coisas. Mas ainda segue, sim. Tem bastante coisa. Quem quer aprender inglês, tem vários países a se explorar no mundo, ver o que se encaixa no orçamento e o sonho, né? Sim. Sonhar nunca é demais. Tá, e já que você está falando de sonho assim, o que que você viu assim como vantagem e desvantagem o fato de morar fora? Você até comentou que morou um tempo em Portugal, seja Irlanda, comparando os dois e também comparando em relação ao Brasil. Quais foram assim as vantagens e desvantagens mais assim gritantes que, nossa, você falou, é por isso que eu tô Uhum. aqui ainda. Entendi. É uma questão bem difícil. Eu tava pensando para ver o que eu ia falar. Desvantagens, eu acho que bate às vezes saudade da família, entendeu? Você tá perto de todo mundo. Eu acho que tem um tanto disso. Mas aqui você. E é uma vantagem você conhecer amigos e amigos virarem a sua família, entendeu? Então é isso que acontece, esse paradoxo, eu acredito. Eu acho que a gente fora do Brasil a gente está muito carente às vezes, então as pessoas elas se conhecem de uma maneira diferente, né?
E desvantagens eu não acho assim muita desvantagem. Eu moro hoje na Irlanda, para mim hoje tá sol, então tá um dia bom, né? A primavera, o verão chegando e é uma data que todo mundo gosta muito. Porque se fosse inverno agora já estaria escuro e super frio, né? Não que não esteja frio às vezes durante o dia, né? Porque Essa é a primavera. nossa realidade. É. E aí, a desvantagem hoje é sol, entendeu? Calor, que a gente sente muita falta. Aqui tem bastante mercado brasileiro, então você não sente é, falta de comer nada, entendeu? Então, eu acho bem, pra mim é bem tranquilo, na verdade. Eu caio bastante, assim, bem. Não Ó, tem aproveita muito. para mandar um abraço aí para sua mãe, né, que tá online, que mamãe Minha tem que mãe ter. tá online. Bruna O Mari, Mateu, o Mateu de Veneza. Tá em Veneza, o Mateu, agora, né? Tá manda aproveita aí para internacional. comemorar com os amigos e a família. Já isso mesmo. Tá, voltando aí à questão então de desvantagem, se você não percebe nitidamente, tirando essa questão da distância das pessoas próximas que você tem no Brasil, né? Principalmente questão da família. Eu não vejo muita desvantagem hoje, dadas as circunstâncias do nosso país, entendeu? E Entendi. uma vantagem boa aqui é segurança. Uhum. Eu acho que o dinheiro aqui ele fala mais não que fala mais, eu me expressei errado. A diferença é é pouco assim, não se vê muito pobreza, pelo menos aqui do país que eu vivo. Mas é, a Europa De toda, assim, se você desigualdade é colocar mesmo. desigualdade, isso, acho que aqui o governo pensa um pouco mais na população, mas ainda assim não é o necessário. Há um grande caminho a percorrer para diminuir a desigualdade de todos nós seres humanos, mas Sim, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo mundo junto. entendi. E essa questão que você falou, deixa eu aproveitar que você falou de mercado e tal. Assim como tem mercado brasileiro, como que é a questão dos brasileiros aí? É demais? Tem muito brasileiro em Dublin? Como que é? Tem bastante. Eu morei bastante tempo perto do centro, então tem algumas regiões que são conhecidas pelo número de brasileiros. Uhum. Eu acredito que deve ter, assim, legalizado hoje em dia aqui 30 mil brasileiros, sem falar comunidade diferente, são vários vistos, mas é uma comunidade bem grande. É a segunda maior comunidade estrangeira em Dublin é a de brasileiros. Só perde para a comunidade polonesa, né, que tem bastante. Mais ou menos assim, você sabe quantos habitantes são aí na cidade? Por baixo, assim, Que- para você falar 30 mil brasileiros, é brasileiro, hein? Tem 30 mil brasileiros. É na Irlanda, no caso, né? Eu falo, são os dados Sim, federais. Mas o Dublin tem 500 mil, a população 500, 600 mil, eu acredito, não tô 100% certo agora. entendi. Tá, então é bastante gente. Eu perguntei até porque eu fui visitar uma vez aí Dublin, né? E eu falei, gente, eu fiquei Uhum. chocada com o tanto de brasileiro que eu via na rua. Eu falei, acho que eu tô no Brasil e não sei, né? E foi a primeira viagem que eu tinha feito até então. Depois, né, de ter vindo para a Europa e tal, né? Depois de ter saído daqui para dar um passeio, daí eu falei, nossa, mas quanto brasileiro! Mas ao mesmo tempo eu acho que é legal também, né? A gente não perde que nem a questão de comida. Você falou que você tem muito essa questão de ter acesso ao Brasil, um pedacinho, né, do Brasil aí. Você vê que tem milhares de ingredientes, aí você vai em mercado polonês, você vai nos mercados asiáticos, os mercados, os indianos, né? Que eu sempre esqueço, os indianos. Então você vê que tem muita comida, muito tempero diferente. Você vai tentando alguma outra coisa também se adapta, né? O Tesco tem muita coisa, o Lidl tem muita coisa. Esses Spar da vida, entendeu? Todo mundo consegue viver aqui bem. Você falando essa questão de adaptação, deixa eu aproveitar e entrar numa pergunta. A questão do choque cultural. Você percebeu, você teve choque cultural, algo que você chegou assim e falou, caramba, realmente estou em outro país, é diferente isso. Talvez até um tempo você ficou meio impressionado com alguma coisa. Teve algo assim que você falou, nossa, isso é um choque para mim. Eu acho que todo dia a gente mata um leão e são vários choques culturais, né? Porque você entra num contexto de sociedade que você não conhecia antes. Então, existe algumas coisas que, na verdade, eu acho que é o momento de para evitar muito choque cultural e aprender de dar um step
para trás, entendeu? Um passo para trás e ver como é, porque eles são diferentes, é porque nós somos brasileiro caloroso, entendeu? A gente tá sempre se abraçando e sempre já convida para vir em casa, entendeu? Você já e um dia no outro já é melhor amigo, mas eles são assim também, os irlandeses são assim, mas como pessoa mesmo, depois que você viaja um tempo, Aham. você percebe, né, que a gente é diferente, as pessoas são diferentes, então Você acha os algumas brasileiros mais calorosos? brincadeiras, algumas brincadeiras que a gente faz, assim, é estranho para eles. Acontece algumas situações, você vai vendo. Não é generalizar, assim, mas eles são a comunidade internacional, falando de cidadão brasileiro, está sempre aberta e receptiva a receber brasileiro, porque eles amam, entendeu? Às vezes tem as notícias ruins que a gente vê, tem as notícias boas também, mas Assim, de certa forma, você acha que você, como brasileiro aí, não foi até um ponto positivo. Eles gostam dos brasileiros. eu não posso falar que eles gostam, porque daí tem quem não gosta também, entendeu? Mas no geral, no contexto geral, toda essa migração para o país deles é benéfica, tanto economicamente, culturalmente para eles, socialmente falando também. Porque aqui tem muito. é, Se suicidam bastante, né? Então tem várias pesquisas. Se você gostar de ler alguns artigos, tem artigos também na internet que falam disso. Então foi necessário, né? Porque até 100 anos atrás eles casavam com pessoas do mesmo sangue, primos, para ir mantendo toda uma coisa genética, né? Mas faz bem para eles, para nós também, né? A questão de agregar outras nacionalidades, outras São culturas para eles. receptivos, totalmente. Tem muitas empresas internacionais também e o ambiente multicultural hoje basicamente básico para algumas empresas. E aqui é necessário porque é estrangeiro que faz alguns serviços que eles não fazem. Entendi. Principalmente a questão de terceiro setor, né? Eu acho que é uma coisa até meio Então, padrão no, na é, Europa, né? Brasileiros cabem muito nessas vagas que muitas vezes os europeus não querem fazer, ou, até porque a gente sabe que são trabalhos que não são fáceis, né? Assim é, como no Brasil também, mas a gente sabe que muitas vezes você tem uma formação no Brasil, você chega aqui, você tem que começar tudo do zero de novo, que é como se você não tivesse muitas vezes uma carga, seja estudantil, né? é, Seja de trabalho. Legal. é. Falando nisso, em emprego, essas coisas assim, o que você poderia dizer de emprego, moradia, língua? Se é muito diferente, se você teve dificuldade com isso, se moradia aí é caro, essas questões relacionadas ao seu dia a dia. Como que foi a questão de emprego, moradia, língua, as diferenças em si? Ok. Primeiro, o aluguel de Dublin é um dos mais caros da Europa. Se eu não me engano, é o mais caro do mundo, né, por metro quadrado. Se você for ver, tem gente que mora aqui em apartamento com duas pessoas, 20 pessoas, entendeu? 10 pessoas dividindo um quarto e acontece. E o pessoal, os donos da casa, né, que eles chamam os donos de os landlords, né? Muitas vezes os aluguéis eles são por fora, então as casas são todas sem documentação, os prédios muito antigos, então tem esse problema. Então, esse é um período que a Dublin está enfrentando agora. E então, mas eu nunca tive dificuldade, porque quando eu vim para morar para Dublin, direto do Brasil, eu vim para morar com um amigo meu, então eu já estava numa casa e depois todas as mudanças que eu tive que fazer, tem uns grupos dos brasileiros na internet, tem grupo para acomodação, como acontece, eu acho que em vários lugares do mundo, mas eu não tinha visto isso ainda, porque no Brasil eu não precisei morar fora da minha casa, então eu não sabia que tinha essa flexibilidade de você achar uma casa no Facebook. Daí tem os grupos de casa que você consegue achar. Então, não tenho muito problema. Eu não moro no centro, fica tipo uns 25 minutos de distância, então as casas são maiores, melhores e você ainda paga mais caro, mas você paga e vê talvez o dinheiro que você aplica, que daí você tem não benefícios, mas o básico, como aquecimento na casa, espaço, um pouco de espaço que em determinadas regiões você não ia conseguir ter. Então, acho que é um pouco Dublin é difícil por esse quesito, assim. Até os irlandeses, meus amigos, eles não conseguem sair de casa com 18, 20 anos e morar
sozinho, porque eles não conseguem pagar um aluguel de 2.500 euros em um apartamento. Mesmo que o salário mínimo daqui é 1.700, 1.800 euros, mas É, entendo, mas por ver, é caro mesmo, né? Assim, eu acho que é bem próximo do que é aqui. Não dá muita diferença não, né? Mas pelo tamanho, né, da cidade, se você for ver, é caro mesmo. Lógico que a gente está falando de uma capital, mas não é grande, né, em proporção a outras é, capitais. Aí você fala assim, meu Deus, como que sobe tanto valor? Mas é que tem aquela coisa, né? Tem a procura, né? Foi um, a procura é muito grande. foi muita gente, né, para ir. Que nem você falou, só de brasileiros são 30 mil. Mas é que assim, tem toda a fase de intercâmbio, mas tem muito brasileiro que vem para fazer pós-graduação, para fazer estudar, né, fazer universidade, estudar para universidade. Existe muito TI, então tem muito brasileiro, engenheiro, profissional da área tecnológica que vem para cá, entendeu? Tem bastante. Então, o Brasil é muito grande, né? Então a gente exporta mercadoria, né? Vamos nos colocar como mercadoria para outros países, porque agora tá difícil estar no nosso país. Entendi. Deixa eu aproveitar e dar um oi pra galera que tá entrando aí, só para falar, esse é o Iago. Iago Kogo mora em Dublin, na Irlanda, e tá contando um pouquinho da experiência dele. E ele morou também em Portugal. Até a Aline colocou uma pergunta aqui. A Aline foi a nossa primeira participante aqui da live, que a gente fez com ela no último fim de semana. Até postei lá no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá postado pelo menos um pedacinho, foi muito legal. Ela fez uma pergunta aqui para você, Iago. Ela falou assim: ó, onde você se sentiu mais acolhido? Lisboa, Porto ou Dublin? E ela pergunta isso porque ela também morou em algumas dessas regiões. É, eu vi a pergunta dela, eu estava tentando imaginar, mas é uma pergunta. Eu não consigo dizer qual o lugar que eu me senti mais acolhido, porque cada lugar me acolheu em um determinado momento da minha vida. Então, eu me senti acolhido em todos os lugares de forma diferente. E eu amo Lisboa, vou para lá todo ano, tenho vários amigos e tenho a Patrícia, que é de Lisboa, que está aqui na live aqui. Legal. Amo Porto e Dublin eu gosto muito, amo também Dublin. Obrigado pela pergunta. O que você acha que falou aí uma vez você já contou para mim a questão de Portugal era muito o clima, né, que te agradava, né, em comparação a Dublin. E aí a Patrícia falou agora, se você fala Porto, a gente não é mais amigo, porque daí eles têm essa rixa entre eles, Lisboa e Porto. E eles me perguntam qual que é a que você mais gosta. Aí é motivo de rixa entre os portugueses também. Ah, entendi, entendi. A Patrícia, ela é brasileira ou ela é portuguesa? Ela é portuguesa, Ah, entendi. Então é da casa e tem que fazer a da pergunta casa, ela, mesmo. Tá, então ela tem mesmo, ela tem o direito. você teve acolhimentos diferentes em diferentes fases da sua vida e você gosta muito. Diferentes. Eu Entendi. gosto bastante. Eu não consigo colocar assim qual que é o meu lugar favorito. Assim, cada lugar tem uma experiência diferente, mas eu não consigo colocar esses pontos. Aí ela também ama Lisboa, né? Eu também devo ter nascido lá numa vida passada, porque eu amo aquela cidade. Deixa eu aproveitar e perguntar para você, a questão de emprego, Iago, assim, lógico, agora a gente está falando de um período de pandemia, né? A gente sabe que está difícil no mundo inteiro, mas de modo geral, tirando essa fase, Dublin é complicada a questão de emprego ou não? Não, Inclusive, não é complicado, não, é super fácil. Até quem não fala muito inglês, né? Teve um caso, você conhece quem veio pra cá, né? Eles vieram pra cá e eles conseguiram emprego em 5 dias, assim, foi super rápido. Ela é entendi. estudante, ele cidadão europeu, mas eles conseguiram. Então, assim, eu acho que você tem que se colocar na humildade e aceitar alguns trabalhos que talvez não é o que você vai fazer no Brasil. Porque eu conheci gente, advogado, trabalhando de garçom, entendeu? Conheci enfermeiras, arquitetos, toda a área de engenharia, engenharia elétrico, engenharia ambiental, conheci pessoas. Então, tem toda uma área, é muito, muito bem grande, né? Então, de Sim. pessoas que vêm para cá e para trabalhar, até que você pelo menos consiga falar um pouco de inglês e aprender e sair para, o Felipe deu uma palma, e sair para a rua e conversar com as pessoas e não ter medo e se esforçar, porque tem bastante gente que vem e fica anos na Irlanda e não consegue aprender inglês, assim como gente fica 10 anos nos Estados Unidos e não fala inglês porque você não aprende, tá dentro de casa só falando português, filme dublado.
Aham. Tem que mover Até o corpo. até legal você falar isso, até pra gente falar da questão da língua. Você na época foi justamente porque uma das coisas que você queria era desenvolver inglês, já que você era formado na área de turismo também, né? Quais, Isso assim, mesmo. as dificuldades que você encontrou e quanto tempo, mais ou menos, assim, qual é o nível que você considera do seu inglês hoje? Quanto tempo, mais ou menos, você levou para se virar sozinho, assim, de boa? Quais foram algumas dicas que você poderia dar assim, para o pessoal, tanto que mora aí ou em outros países de língua inglesa, como os brasileiros que também estão estudando, e lógico, não vai ter a prática talvez diária que você que está aí, mas a gente sabe também que muitas vezes a gente vai mudar para um país que é de língua inglesa e chega lá a gente conhece um monte de gente, menos inglês, menos aqueles que. Menos inglês, isso mesmo. E tem vários casos. Eu poderia ficar falando até amanhã os casos que eu conheço de pessoas assim, ou tipo colegas, conhecidos e tal. Mas eu, no Brasil, eu estudei 2 anos Uhum. numa escola de inglês. Mas no Brasil a gente já fala inglês desde a primeira série, né? Então tem sempre o inglês que vai aprendendo, mas é sempre a mesma coisa, você nunca sai do loop do verbo to be. Aham. São 10 anos aprendendo o verbo to be e os alunos brasileiros poderiam sair do Brasil falando muito inglês. Então Uhum. eu vim para cá com o básico e eu aprendi mais saindo, né? Então você daí tem um ambiente, minha escola não tinha tantos brasileiros na sala, então você daí tem as 4 horas de aula diária que você está em contato com os brasileiros, você com os estrangeiros falando inglês, né? Com um nativo na sala. E aí, se você consegue um trabalho em um café, ou para cuidar de uma criança, ou até de camareiro no hotel, você tem a oportunidade de aprender um pouco. Mas o aprendizado vai muito além da escola, né? Sim. É como cobrar a escola educar as crianças. Isso não vai acontecer. Então, você tem que ter um trabalho dentro de você. Tem que E ter uma. aí, Forçar um pouco. aí escutar uma música, ver uma série, um filme, falar com alguém, entendeu? Entrar no Tinder para sair com as pessoas estrangeiras, entendeu? Pensar Tem os roupeiros. vários macetes a se seguir. Entendi. Depois quando você está no básico, você pega livros infantis, então eles são bem mais simples de entender, muito menos palavras e desenhos, então você consegue ir num brechó e comprar um livro, entendeu? Então, Legal, legal. É legal essas dicas porque a gente às vezes, né, fica muito bitolado num estilo de aula e que seria interessante talvez a gente pensar em várias estratégias, né? Quando a gente está falando de aprendizagem, cada um aprende de um jeito, né? Então é legal, ó, tem né? uma galera chegando aí, pelo jeito tem uns par de amigos do Iago muito querido, um monte de gente mandando recado. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveite aí espaço de contato. Estaremos disponíveis aqui. O Pedro mandou aqui, ele trabalha comigo. Aham. Legal. Brasileiro também ou não? Brasileiro também. A gente sempre faz piada lá, porque a gente fica 8 horas no treinamento e não sai da mesma questão, né, Pedro? Seja bem-vindo, Pedro. Vamos para a parte assim que talvez pega a questão de perrengue. Você teve algum perrengue assim que você pode contar pra gente? Bem como também o lado positivo, às vezes alguma surpresa que você teve aí mudando-se para Irlanda? Perrengue tem vários. Os meus colegas de Dublin vão saber, tem vários. Gente, Precisa saber qual que é o nível, né, do perrengue para contar. Eu tentei dar uma pensar. Não, eu não tive perrengue meu assim, não, mas eu vou contar de uma amiga minha que ela não tá aqui online na live, mas eu quero que ela veja essa live depois que ela vai saber. Ela cuidava, ela é minder, né? Então ela cuidava au pair, né? De acho que 3 crianças. Aí teve um dia, depois de 3 meses trabalhando para essa família, ela morava na casa da família e ela foi expulsa. Pegaram as coisas dela, deixaram ela num pub aqui perto da minha casa e foi eu e meu amigo acudir ela. Foi o nome. acontece. Então esse é o perrengue dela. Mas acontece, às vezes, você ficar sem dinheiro, um amigo seu emprestar pra você, ou você ficar, sei lá, ter algum problema de saúde, ficar muito mal, e acontece, tem um perrengue ou outro que sempre acontece. Entendi. Não, é legal. Mas graças a Deus, meus anjos protegem. Sim, às vezes as pessoas acham, né, que é só vitória, né? Só, As só pessoas tá acham.
que é só viagem. Tem os perrengues aí, mas os nossos anjos, deuses e deusas nos protegem, né? Legal. E a questão de surpresa, algo positivo, assim, teve algo assim que você falou, nossa, isso aqui foi legal. Qual foi as. E entra até na questão de vantagens, né, que a gente comentou, mas teve alguma surpresa específica que você fala assim, nossa, meu, nunca achei que eu ia fazer isso. Olha que legal, aconteceu. Eu nunca achei que eu ia ir pro deserto do Saara, que eu gostei bastante. Nossa, legal, hein? Ah, falando em deserto do Saara, conta aí pra gente, assim, você já deu uma boa rolezada, né? Já passeou bastante, né, por essas viagens tanto mais próximas, outras um pouquinho mais distantes, que te possibilitaram pelo fato de você estar aqui. Conta aí pra galera mais ou menos onde você foi, assim, os pontos que você passou. Eu fui pra. Não, eu fui pra poucos comparado a pessoas que eu conheço. Aham. Portugal, a Itália, a Espanha, eu gosto muito, fiz o caminho de Santiago também, né? Foram 800 quilômetros andando em 33 dias. Nossa. O Marrocos é incrível, Dinamarca. Legal. Não, né? Tão pouco assim, mas tá ótimo, né? Dá pra ampliar mais, né, Iago? É, Passar fiz mais alguns. Eu queria ampliar agora, mas as viagens de verão foram todas canceladas, né? né? As Como que, viagens desse ano todas foram todas canceladas. aproveitando essa parte aí que você falou, como que tá aí a situação aí em questão à pandemia? Vocês já estão trabalhando, não estão? Estão tudo em casa? Eu trabalho de casa, mas poucas pessoas estão trabalhando. Só o pessoal que precisa mesmo trabalhar, são essa parte da saúde, né? Alguns os mercados que funcionam, acho que os médicos e alguns serviços essenciais, eu acredito que vai começar a liberar agora no dia 18, né? Alguns não essenciais, mas básicos. São várias etapas até que tudo esteja volte ao normal, se é que existe a voltar ao normal, né? Agora, depois de tantos meses e tudo isso que nós, seres humanos, estamos passando. Tá, essa questão de pandemia aí, vocês tiveram um distanciamento, né, Iago? Até legal se contar, que eu acho que foi uma coisa bem. Tipo, que pegou vocês todos de calça curta, né? Foi algo que aconteceu no mundo inteiro. A gente sabe que a pandemia está no mundo inteiro, mas a gente sabe que os países estão tendo visões diferentes, né? Posicionamentos diferentes. Como que foi aí? Que você pode, assim, contar pra gente? Aqui, olha, eu acredito que já tem, hoje é o quê? Hoje é dia 13 de... Já tem 2 meses que eu trabalho de casa, já tem 2 meses que o governo tá alerta, né? 2 meses e meio desde quando, eu acho que 3 meses, 2 meses e meio, desde quando tudo começou, né? Então, as pessoas respeitaram desde o primeiro momento, ficar em casa, não sair, tudo que teve um período de adaptação, provavelmente 1 semana, 2 semanas, que aos poucos as pessoas iam deixando os trabalhos e se adaptando à nova rotina que a gente tinha que seguir. Mas foi bem tranquilo aqui. No começo não tinha muitas coisas no supermercado, que eu acho que quando deu esse boom da pandemia, todo mundo ficou assustado. Aí você não conseguia comprar ovo, farinha Comeu papel faltando, higiênico, né? A galera papel foi. higiênico. Teve bastante isso no começo, mas agora tá mais tranquilo. Os casos, todo dia tem casos, todo dia tem morte, mas é uma coisa, não que o governo consegue controlar, que a gente consegue controlar, mas é uma coisa que a gente consegue cooperar, né? Aí você vê que os números vão segurando e não dão esses booms como acontece no Brasil. E se bem que o Brasil não tem nem tem muitos casos, mas eles não testam muitas pessoas. Então os números já são assim, ó, algumas vezes mais do que nós temos conhecimento. Que você vê os Estados Unidos, como que tá. Sim, tá bem triste. Mas, né, vamos manter aí, tentar, né, manter as nossas cabeças, fazer a nossa parte, né, que vai um Yeah. pouco aí, acho que para geral, né, então é a questão de se cuidar mesmo, se cada um fizer a sua parte, eu acho que vai ajudar bastante. Deixa eu Isso aproveitar mesmo. para você a questão de, eu não sei se aconteceu com você, se acontece com você, mas eu tenho feito essa pergunta para as pessoas que eu tenho entrevistado, em relação à receptividade, seja do povo de Dublin, né, os irlandeses, né, os que, de modo geral, que moram aí, seja no Brasil. Você, quando se muda, muitas vezes pode acontecer a sensação de
ah, estou sem pátria. Se eu palpito no Brasil, as pessoas acham ruim. Se eu palpito na Irlanda, as pessoas da Irlanda acham ruim. E eu falo, meu Deus, da onde eu sou? Isso às vezes acontece com alguns. Isso aconteceu com vocês? Se aconteceu, tipo, um exemplo, assim, algo que talvez isso para você ficou gritante, o que você aconselha? Aconteceu e acontece, né? Eu já tive casos de brasileiros dizendo que eu não moro no Brasil, eu não tenho direito de opinião no Brasil. Uhum. Mas eu sou cidadão brasileiro, assim como você, assim como qualquer cidadão brasileiro, a gente tem o direito de opinar, a gente tem o direito de opinar de ter, exercer o direito, entendeu? Perante a pátria, Uhum. perante a nação, entendeu? Então teve sim, ainda mais vivendo tempos e anos loucos, né? Desde quando eu saí até agora, toda evolução, o contexto político nacional, as pessoas se sentem no direito de não deixarem outros brasileiros exercer a opinião deles, né? Entendi. Você fala que essa questão pegou principalmente na questão política mesmo. Yeah. Porque senão senão não ia ter motivo, entendeu, para as pessoas dizerem isso. E até aqui. Então, aqui a gente daí tem que começar a conhecer política e estudar a política da Irlanda, todo o contexto, para ter um pouco mais de noção, porque é totalmente diferente, né? Mas aqui eles são bem tranquilos em relação a isso. Mas eu já tive problema com brasileiros. Entendi. Entendi. E falando em brasileiros, né? Falando em Brasil. Hoje, com o tempo, você está 3 anos, né? E pouquinho aí, né? Fora o tempo que você ficou em Portugal, tal. Você tem planos ou você voltaria ao Brasil? Se sim, quando? Não, não deixa a família ouvir. Vamos ver a opinião. Plano de visitar a gente tem sempre. De morar hoje não é o plano. Eu não tenho plano de morar no Brasil hoje, mas não sei daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então eu não posso dizer que eu vou. Never say never, né? Nunca diga nunca. Uhum. Esse é o contexto e a filosofia que eu uso para minha vida. E o Brasil é maravilhoso, é um país incrível, a gente sente muita falta. Mas o planeta Terra é tão grande, a gente é bloqueado pelas barreiras ainda que o ser humano bota, né? Então a gente tem que ter o passaporte, aí você tem que fazer todo esse rolê. Mas eu entendo que é difícil para as pessoas, mas essa que é a filosofia que eu coloco na minha vida. Assim que você falou agora de passaporte, eu lembrei, né? A gente tem que voltar à questão do passaporte. Você foi para aí, a princípio, com visto de estudante, né? E daí depois você resolveu fazer a cidadania italiana. É isso que te permite estar onde você está? Isso que permite eu estar onde estar no contexto de vida que eu tenho, né? Porque você consegue, como profissional de diversas áreas, Uhum. independente, óbvio que existe muita questão de classe social, mas hoje existe oportunidades. Não como deveria ser, mas ainda tem algumas oportunidades. Então eu tive a oportunidade de voltar, né? Porque os imigrantes italianos foram lá para a Segunda Guerra Mundial, para salvar as famílias dele, as vidas dele. Então hoje eu volto, porque é possível e é basicamente isso, não tem muito o que dizer, deu certo. Teve um Kobo fugido para o Brasil no passado, daí agora é sua vez de fugir, né? Agora eu volto fugido pra cá, né? Em outras condições de guerra. Sim, é diferente, mas entendo. Essa questão de mudar, né? Que eu questionei do Brasil e outro lugar. Você tem planos de, né? Já que você falou de explorar o mundo, você fala em explorar só em passeio, viagem, ou até planos até de mudar mesmo, de falar assim, meu, vou tentar a vida em outro lugar, porque Irlanda foi massa, mas eu quero, né? Algo novo ainda, quero ir testando. É muito fácil, né? Porque depois que você faz uma vez, você fica viciado. Então sempre quando você. Aí você começa se questionar o porquê. Mas eu quero muito ir morar na Espanha, porque é sol, calor, e eu amo aquele país. Sim. E meus planos, se eu mudar daqui, vai ser pra lá. Mas eu gostaria muito de morar na Índia, entendeu? Passar um tempo lá na Ásia, Tailândia. Porque você Que tá vendo delícias. todo, né? Porque daí o O mundo no geral. passaporte italiano lá não é tão fácil de entrar lá que nem se você for entrar na Espanha, que faz parte. Aí no caso de ir pra Ásia, a gente vai com o passaporte brasileiro.
Que daí Você é acha mais visto que o passaporte europeu. O passaporte brasileiro é um dos que já melhores passaportes investigou, para se né? ter. Já investigou, já. É o oitavo melhor passaporte para se ter é o brasileiro. Mas o italiano tá entre os melhores também. Mas o brasileiro é muito bom para Ásia, assim, para qualquer país. Não tem por que desfazer de nenhum, né, Iago? Não, Quem não tem. é vida de explorador aí tem mais a que aproveitar os dois, né? O Mas aqui, próximo passo é o passaporte pro planeta Terra, né? O passaporte que todos nós precisamos. eu tô vendo aqui o pessoal mandando mensagem, a Maria até mandando uma mensagem aí, elogiando sua mãe pelo filho que tem. Ah, gente, esse pessoal tá muito fofinho. Você chamou Ah, só. a Maria é uma querida. A Maria é uma minha amiga do Porto, maravilhosa. Entendi. Manda um abraço aí pro pessoal que você quer mandar. Quem quer escrever alguma pergunta aí pro Iago. Bom, nós temos aí 18 pessoas, Iago, ó, muito legal. Galera, Olha. aqui, deixa eu Ah, aproveitar deixa já eu ver quem quiser. 18 aí. O Iago está sendo o terceiro entrevistado, né, dessa série que eu estou fazendo de brasileiros pelo mundo. Já falei com a Aline Alonso, que está aí, ó, dizendo que está apaixonada pelo Iago também. A Aline é um amor. A Aline é da Itália. Eu fiz uma entrevista com a Luísa, que é de Berlim, na Alemanha. O Iago está sendo o terceiro. Sábado agora a gente tem a Gabi falando direto da Itália. E no domingo eu consegui já encaixar com a minha prima, também uma campana, que mora nos Estados Unidos. Então na outra semana também tem mais. Eu tô tentando fazer uns intervalos razoáveis, né? Pra gente não ficar assim, ah, meu Deus, a Karen de novo aparecendo aqui. Mas às vezes eu tenho que encaixar os horários do pessoal, gente. Então, assim, eu vou tentando. Eu espero que vocês consigam acompanhar ao vivo, inclusive participar, mandando dúvidas, perguntas e etc. E depois eu tento jogar lá no canal. Tá? Aí, ó, tem uma menina perguntando aqui, que deve ser que mora com você, ó. Qual é o seu flatmate preferido? Meu flatmate preferido é o Fred. Pode falar pra ela. Ela tá ouvindo aqui agora. Poxa lá, fala direto aí. É o Fred, Tainá. Cadê você, imbecil? Olha, sem ofensa, por favor. Ó, a Keila chegando agora, da Turistando pelo Paraná, que é a que eu falei lá no começo da live, que a gente tava falando de turismo, né? É uma página muito legal, o pessoal aí do Paraná, ó, aproveita e sigam a Keila aí, que é muito bacana, a parte que ela faz ali de turismo no Paraná. O Iago, eu acho que se ele seguir, ele também vai ter a mesma sensação que eu. Eu vi o Instagram dela, muito bom mesmo, eu gostei bastante. Iago, tanto tempo de Cambé, você conheceu o que do Paraná, né? Assinar. Tem os do Paraná, eu conheci Foz do Iguaçu, né? Curitiba, Uhum. mas não conheci muita coisa, não. Até uma vergonha de dizer. Mas eu Mas tenho um projeto, cada vez que eu for pro Brasil, eu tenho pelo menos para um lugar, dois lugares diferentes, né? Para conhecer um pouco mais do Brasil. Meus amigos internacionais conhecem mais o Brasil do que eu. É legal você falar isso. Quando você falou da vantagem de morar na Irlanda, você até comentou essa questão da viagem, né? A facilidade de conhecer outros lugares, as possibilidades de conhecer outras pessoas de outros lugares. Como que é a questão do Brasil? Você viu essa diferença em questão de poder viajar ou não, ainda mais você sendo da área de turismo, né? Não sei. A diferença é exorbitante. A diferença é exorbitante. É muito caro, né? Você viajar no Brasil, você pagar uma passagem de avião, você andar de carro, todos os pedágios que tem no Brasil. Ônibus você até encontra mais barato, mas ônibus deveria ser uma opção assim extra. Porque aqui você vai de avião, tem as rotas que você faz de ônibus para conhecer vários países. Uhum. Então, assim, o dinheiro eu acho que vale mais, né? No Brasil, se você colocar o salário mínimo, uma passagem para você ir de Londrina para São Paulo assim, muitos por cento do seu salário. Aqui o poder de compra é diferente, né? Você paga 10 euros para ir e voltar, ou no máximo 50 euros de uma passagem que Você já você paga, assim. fez uma passagem aqui na Europa? Assim que você Olha, lembra? eu nunca não, mas teve amigos meus que já pagou 3 euros, 9,99. Acho que a mais barata que eu paguei foi tipo 25 euros. Como eu também não tive essa, né, essa super vantagem dos 10. Mas enfim, Iago,
deixa eu aproveitar só ver se tem mais uma pergunta aqui, ó. O Pedro pergunta aí, ó, qual é o teu coworker preferido? Tá, Ah, com certeza é o Pedro. tá todo mundo Alessandro. os recados. Ô, Iago, essa questão da dificuldade que a gente tem no Brasil realmente é bem grande, né? A questão de viajar no Brasil. Só que é legal a gente pensar em explorar as regiões próximas, né? É que nem eu falei para você, a gente era do Paraná e para viajar dentro do Paraná podia ser caro algumas situações, tipo Foz não saía tão barato, né? Para quem é da região norte do Paraná, mas às vezes tinha cidades ali perto com cachoeiras. Eu fico assim impressionada com as coisas que a Keila posta. Eu falei para ela, meu Deus, eu Não. morava no Brasil e não conhecia nada nem do Paraná. Imagina, né? Existe muito a ser, não vamos dizer explorado, mas muito a ser descoberto, né, do Brasil ainda que a gente não conhece. E a Aline mandou que eu sou fofo. Obrigado, Aline, mas eu não sou muito, não. Esse engano, Aline. Não, gente, eu tô É brincando. um engano, essa cara só engana. Enfim, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar pra gente que é legal, porque caso contrário, eu vou encerrar e volto de novo para não perder a live, porque agora eu tô muito experiente nesse negócio de live. Depois da Tá bom. Aline, que fiquei super sentida, né? Que eu fiz e não deu para salvar, agora eu tô craque. Qualquer coisa eu encerro e volto de novo. Você tem Tá algo que você bom. quer falar aí pra galera? Alguém mais quer mandar alguma pergunta? Aproveita aí o espaço, a gente tá aqui quase Tenho uma hora. mais nada pra falar. Um beijo. Minha mãe tá assistindo, o Matheus tá assistindo da Itália, a Alessandra, a Tainá, o Felipe e a Ana, que a gente tem que combinar de se ver. Agora não, Aline, obrigado pelo mas fofo. tem que se cuidar, viu? A Aniele, minha amiga, tá vendo também. A Aniele é da época da faculdade, né, Anne? A gente bebia no ônibus. Meu Deus, olha aí, começou já. Ó, até a Aline comentou aí que no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? O carioca fica acomodado, né? E acaba ficando só na cidade onde tá ali, pronto, acabou e não avança, né? A gente tem muito isso que a gente sabe que o Brasil é caro mesmo para viajar, mas a gente sabe também que às vezes é um pouco comodismo nosso, né? De gastar muito em comida, pizza Talvez. também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Iago, muito obrigada. Adorei que você participou e essa galera toda que tá aí. Eu quero aproveitar e deixar o recado, gente. Obrigado aos meus fãs. Manda um beijo pros seus fãs. Peça pros seus fãs. Beijo pra vocês. Se Peça pro- inscrevam no canal da Karen. exatamente o link, gente, que o link é de pobre ainda. Está no meu perfil. Eu preciso aí chegar aos 100 inscritos, que eu fiz esse canal essa semana, para poder alterar o Compartilha, documento de cutuca, dá divulgação. tudo. Quem puder, dá uma força lá. Dá uma força. Iago, muito obrigada, de verdade. Adorei bater esse papo com você. Foi Fiquem super ligados, legal. fiquem ligados no sábado, Gabi aí para falar um pouquinho mais da Itália. Outra querida da Itália, que olha, essa é a vantagem de você conhecer os brasileiros perdidos aqui na Europa. É tudo perrengue, é tudo blogueirinho, como diz a Aline aí, ó. A Aline me segue quando eu for pra Lisboa, a gente se encontra lá, tomar uma Sagres, não é? A Aline tá em Skill, na Ah, Itália. ela tá. É Ah, da Dani, o Carlos, o Felipe. Você tem que ir lá, que a cidade é maravilhosa, é pequenininha, bonitinha, e a Aline é um amor de pessoa, com certeza. Olha, Aline, eu já tô arrumando até gente para hospedar aí na sua casa, você tá vendo, né? quem sabe no próximo verão, não esse, no próximo do ano que vem, né? Não vamos pra Itália, porque eu amo lá também. O Carlos está dando uma ideia aqui que a gente tem que tudo se encontrar, viu? Esse povo todo que é brasileiro aí, que um puxa o outro e conhece o outro, vamos tudo fazer um encontrão. Encontrão brasileiros pelo mundo. Quem topar aí, ó, hashtag brasileiros pelo mundo. Isso mesmo. Gente, então muito obrigada. Obrigada, Iago. Eu vou tentar salvar Beijos, obrigada. no YouTube. Fiquem ligados, tá bom? Beijinhos, obrigado, gente. Um beijo, obrigada. Beijos pra vocês. Nada.